Você sabe o que é doença de Crohn? Não. Não tenho a mínima ideia, filho, o que é. Se soubesse, eu passava para vocês, mas não sei não, tá? Não sei. Não, eu não sei, mas eu gostaria de saber. A doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino. Ela é uma doença que pode acometer desde a boca até a região anal. Como ela inflama a mucosa do intestino, ela provoca lesões em todo o intestino, mas principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. E essa inflamação não fica só na mucosa, começa na mucosa, mas pode invadir as outras camadas do intestino. Ela foi originalmente descrita no século XIX pelo Dr. Crohn em Nova York, por isso leva o nome de Crohn. Mas o nome científico é doença inflamatória intestinal ou enterite ou colite por Crohn. Quais são os sintomas? Os sintomas são baseados no local onde ela se inicia. Toda inflamação provoca sangramento, exudato e dor. Quando ela se inicia no intestino delgado, geralmente ela provoca diarreia, cólica abdominal, consequentemente uma má absorção. Então o paciente tem perda de peso, tem anemia, pode ter febre. Quando ela começa no intestino grosso, ela geralmente dá diarreia com muco e com sangue. Quando ela se inicia na região anal, ela pode dar feridas, abscessos e fístulas anais. Por vezes, os pacientes têm acometimento múltiplo, tanto no ânus, quanto no intestino grosso, quanto no delgado. Essas são as formas mais graves. Então, esses sintomas podem se misturar. E é importante dizer que a doença de Crohn, ela pode acometer desde a infância até o idoso. Mais comumente na faixa entre os 20 e 40 anos. Essa é a maior incidência. Quais são as causas? Não existe uma causa única. Até hoje há a especulação e a investigação sobre a causa. O que se sabe é que é uma doença imunológica, autoimune. O próprio organismo desenvolve um anticorpo contra a própria célula da mucosa do intestino. A partir desse fato, desenvolve-se um processo inflamatório pela ação da doença autoimune. Esse processo inflamatório pode ser mais ou menos intenso, mas há investigações mostrando que há bactérias que são também envolvidas nisso aí. Então esses são os principais fatores. Além disso, tem que salientar a questão genética. Então, como é multifatorial, você tem os fatores externos e os fatores próprios do indivíduo. Famílias que têm doença de Crohn, pessoas que têm doença de Crohn e têm antecedentes de doença de Crohn, têm mais chance de desenvolver Crohn do que na população geral. Qual é o tratamento? O tratamento também é um tratamento que se inicia com tratamento conservador ou chamado clínico. Dá para se elencar vários fármacos, várias medicações que são utilizadas. As utilizadas há mais tempo, como o corticoide e a sulfasalazina ou o derivado da sulfa, o A5-aminosalicílico, são os mais conhecidos. Mas existem os chamados imunossupressores e existem os imunomoduladores, que é a terapêutica mais recente e mais eficaz, baseada em você ter um anticorpo contra um dos agentes inflamatórios da doença, que é o TNF, chama terapia biológica.
E existem terapêuticas mais raras, mais incomuns, como o transplante de medula óssea. Agora, a doença de Crohn, muitas vezes, cerca de 70%, 80% dos pacientes ao longo de sua vida vão necessitar de cirurgias. As cirurgias tratam as complicações da doença de Crohn. E a complicação principal é a perfuração no intestino, o estreitamento do intestino, as fístulas intestinais e o abscesso e fístula anal. Essas merecem o tratamento cirúrgico.